No livro de Revelação, há uma profecia que transcende todas as expectativas, uma visão do futuro que desafia a compreensão humana. Esta profecia, situada no canto mais sombrio do horizonte, se desdobra no fim da era, conforme descrito na Bíblia. É o ponto de virada em que muitos, infelizmente, encontrarão o seu destino final, tendo rejeitado a presença divina. Antes de adentrarmos nessa profecia aterrorizante, vamos explorar 5 outros eventos notáveis que cativaram a imaginação das pessoas ao longo dos séculos. São relatos de acontecimentos extraordinários e visões peculiares, alguns dos quais ainda aguardam sua manifestação no futuro. Em seguida, mergulharemos de cabeça no que pode ser considerado o ápice do terror profético registrado na Bíblia. Algo que é verdadeiramente assustador para aqueles que não encontraram abrigo nos ensinamentos de Cristo. Começando pelo 5º evento, deparamo-nos com a figura do anjo destruidor, ou, como muitos o conhecem, o anjo da morte. Para entender essa narrativa, precisamos retroceder no tempo até o Antigo Testamento. Foi quando o faraó, teimoso diante dos apelos de Moisés para a libertação do povo de Israel, provocou a ira divina. Deus enviou uma série de 10 pragas sobre o Egito como forma de pressão. Essas pragas incluíram transformar o rio Nilo em sangue, uma invasão de rãs, uma infestação de insetos, o adoecimento dos animais, chagas na pele, trevas que envolveram o Egito por 3 dias e talvez a mais aterrorizante de todas, a visita do anjo da morte. Moisés instruiu o povo de Deus a marcar as entradas de suas casas com o sangue de um cordeiro. A orientação era clara. Quando o Senhor passasse pela terra, trazendo a desgraça aos egípcios, ele veria o sangue nas ombreiras das portas. Nessas casas, ele pouparia as vidas, impedindo que o anjo da morte entrasse e ceifasse. O povo de Israel seguiu a instrução divina à risca. À meia-noite, o Senhor realizou sua terrível ação, vitimando todos os primogênitos no Egito, desde o filho do faraó que estava no trono, até o filho do prisioneiro na masmorra, incluindo até mesmo os primogênitos do gado. Um lamento angustiado ecoou por toda a terra do Egito naquela noite. Em 4º lugar, somos transportados para as profundezas da terra, onde um homem chamado Corá liderou uma rebelião audaciosa contra a liderança de Moisés e Arão, enquanto eles conduziam os filhos de Israel através do deserto. Corá e seus seguidores conspiraram contra Moisés, ousando exigir o posto de sumo sacerdote, mesmo sem a instrução divina para fazê-lo. As Escrituras relatam que Corá conseguiu incitar uma revolta em toda a comunidade, desafiando abertamente a autoridade de Moisés e Arão. Então, o que aconteceu a seguir é uma cena que desafia a imaginação. Moisés recebeu uma advertência divina de que o julgamento estava iminente para Corá e seus seguidores. Ele instruiu o povo a se afastar deles. O relato bíblico nos diz, nos Números capítulo 16, que de repente a terra se abriu sob os pés deles. A terra, literalmente, abriu a boca e tragou esses homens rebeldes, juntamente com suas famílias e seguidores e tudo o que possuíam. Eles caíram vivos em uma sepultura que se formou diante dos olhos atônitos do povo de Israel, que assistiu à tragédia se desdobrar. A terra então se fechou sobre eles, engolindo tudo e todos. Corá e sua rebelião desapareceram do meio do povo de Israel, um evento que serve como um lembrete impressionante da seriedade da desobediência e da rebelião contra a vontade de Deus. No 3º lugar, encontramos um evento profetizado que captura a imaginação e a expectativa, a aparição das 2 testemunhas. Estes 2 homens, que nunca experimentaram a morte, possuem um papel singular e divino. Deus os revestirá com poderes sobrenaturais, permitindo que realizem feitos extraordinários. Muitos acreditam que sejam Enoque e Elias, e seu surgimento está destinado a ocorrer em um mundo dominado pelo governo demoníaco do Anticristo.
Essas duas testemunhas se destacarão entre a humanidade por usarem vestes ásperas, geralmente feitas de pelos de cabra, e serão portadoras do dom dado por Deus de profetizar durante 1260 dias. Em um mundo mergulhado na influência demoníaca e maligna, eles ousarão proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. O mundo reagirá de diversas maneiras. Alguns ouvirão e acolherão sua mensagem, enquanto outros se mostrarão hostis e tentarão silenciá-los. O que torna essa narrativa verdadeiramente extraordinária é que, se alguém tentar prejudicá-los, raios de fogo sairão de suas bocas, consumindo seus inimigos. Este espetáculo impressionante será testemunhado por todos, pois o Anticristo, o governante supremo do mundo naquela época, não tolerará que ninguém adore o único e verdadeiro Deus da Bíblia. Como resultado, ele lançará um ataque contra essas duas testemunhas. Além de suas habilidades impressionantes, esses dois homens de Deus também terão o poder de fechar o céu, impedindo que a chuva caia enquanto profetizam, e de transformar rios e oceanos em sangue. Eles serão capazes de lançar pragas sobre a terra sempre que desejarem. Seus ensinamentos serão preconizados com autoridade e poder divinos. Eles serão, por um tempo, intocáveis. Mas isso muda no Apocalipse capítulo 11, versículo 7, quando a Bíblia nos conta que, ao final de seu testemunho, a besta que emerge do abismo fará guerra contra eles, prevalecendo e matando-os. Seus cadáveres permanecerão nas ruas da grande cidade, espiritualmente chamada Sodoma e Egito, onde o próprio Senhor foi crucificado. No segundo lugar, encontramos o evento conhecido como Armagedon, a derradeira batalha na Terra, que representa o confronto final entre as forças do bem e do mal. Este evento é descrito na Bíblia como a batalha definitiva que verá o mundo inteiro testemunhar a dramática luta entre essas forças opostas. O livro do Apocalipse, no capítulo 16, versículos de 14 a 16, oferece uma visão clara dessa batalha, revelando que espíritos demoníacos realizarão milagres para reunir os governantes do mundo para a batalha contra o Senhor no grande dia do julgamento. A Bíblia adverte que o Todo-Poderoso virá de forma inesperada, como um ladrão. Abençoados são aqueles que permanecem vigilantes e mantêm suas vestes preparadas para que não fiquem envergonhados e desprotegidos. Sob a influência maligna do Anticristo, aqueles que receberam a marca da besta se unirão para lutar contra Deus. João, ao vislumbrar esse evento futurista, registrou em Apocalipse capítulo 19, versículos de 11 a 16, uma visão impressionante. Ele descreveu o céu se abrindo, revelando um cavalo branco e seu cavaleiro, que é chamado de fiel e verdadeiro. Este cavaleiro, que representa o próprio Cristo, é o juiz da justiça e lidera uma guerra justa. Seus olhos flamejam com fogo, e ele ostenta muitas coroas em sua cabeça, com um nome inscrito que apenas ele compreende. Ele veste um manto tingido com sangue e é intitulado A Palavra de Deus. O exército do céu o segue, vestido com linho branco e puro, montando cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, destinada a julgar as nações. Ele governará com rigor, liberando a justa ira de Deus Todo-Poderoso. Este evento culminante é uma visão da supremacia do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, aquele que detém o título Rei de todos os reis e Senhor de todos os senhores. A Batalha do Armagedon é a última e decisiva batalha entre o bem e o mal, em que o Senhor Todo-Poderoso prevalecerá, estabelecendo sua justiça e soberania. Em primeiro lugar, temos o evento conhecido como o Grande Desaparecimento, o que equivale ao arrebatamento. Há um debate em curso sobre quando exatamente o arrebatamento ocorrerá. Alguns acreditam que será antes do período de tribulação, enquanto outros argumentam que ocorrerá durante ou depois desse período. Embora muitos cristãos possam discordar quanto ao timing do arrebatamento, há um consenso de que ele, inegavelmente, acontecerá.
A Bíblia, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, nos diz que aqueles que estão vivos e permanecem na terra serão arrebatados juntamente com os ressuscitados nas nuvens, encontrando o Senhor nos ares. Assim, estaremos para sempre com o Senhor Jesus. A passagem em Mateus 24, versículos 40 e 41, também nos ilustra esse evento, usando a metáfora de dois homens no campo, um sendo arrebatado e o outro deixado, e duas mulheres moendo com um moinho manual, uma sendo tomada e a outra deixada. O arrebatamento ocorrerá num instante, num piscar de olhos. Este é um evento que, quando acontecer, abalará o mundo e afetará todos aqueles que estão em Cristo, trazendo alegria e a realização da presença do Senhor e Salvador. No entanto, para aqueles que ficarem para trás, eles enfrentarão a sombria realidade dos últimos dias. Assim, encerramos nossa exploração dos 5 principais eventos notáveis que ocorreram na Bíblia ou ainda estão por acontecer. E agora, chegamos à profecia mais alarmante da Bíblia, que envolve os anjos demoníacos do rio Eufrates. Para contextualizar, durante o período da tribulação, 7 trombetas de julgamento trarão eventos assustadores. A primeira trombeta, de acordo com a Bíblia, traz granizo e fogo misturados com sangue, lançados na terra, causando destruição na vegetação e árvores. A segunda trombeta envolve uma grande montanha em chamas lançada no mar. Na terceira trombeta, uma grande estrela cai do céu e envenena 1/3 dos rios e fontes, resultando na morte de muitos. A quarta trombeta provoca um eclipse, pois 1/3 do sol, da lua e das estrelas são afetados, fazendo com que 1/3 do dia e da noite fiquem escurecidos. A quinta trombeta traz a abertura de um poço sem fundo, liberando gafanhotos demoníacos que afligem as pessoas. No entanto, é a sexta trombeta que merece atenção especial. A sexta trombeta traz consigo a introdução de 4 mercenários diabólicos. 4 anjos são libertados com a missão de matar 1/3 da humanidade, liderando um exército composto por incríveis 200 milhões de cavaleiros. Esse evento resultará em grande devastação e morte, lançando uma sombra sinistra sobre o mundo durante esse período de tribulação. Tudo isso se inicia quando uma voz ordena a libertação dos 4 anjos que estão confinados no grande rio. Esses 4 anjos, que provavelmente são anjos caídos transformados em demônios, foram expulsos do céu juntamente com Satanás. Até agora, Deus os manteve presos, aguardando o momento predestinado. Quando forem finalmente soltos, 1/3 da população da Terra enfrentará a morte. A Bíblia oferece uma visão mais detalhada desse evento no Apocalipse capítulo 9, versículos de 17 a 19. Nesta visão, vi os cavalos e os cavaleiros sentados sobre eles. Os cavaleiros vestiam armaduras vermelhas ardentes, escuras, azuis e amarelas. Os cavalos tinham cabeças semelhantes a leões, com fogo, fumaça e enxofre ardente, jorrando de suas bocas. 1/3 da população da Terra foi vitimado por essas 3 pragas: o fogo, a fumaça e o enxofre ardente que emanavam das bocas dos cavalos. O poder devastador dessas pragas também se estendia às caudas dos cavalos, que tinham cabeças como serpentes e eram capazes de infligir ferimentos às pessoas. Esses eventos são quase inimagináveis, mas a palavra de Deus é infalível e verdadeira. Em conclusão, encorajo todos a colocarem Jesus Cristo em primeiro lugar em suas vidas, pois há a promessa de libertação. Lucas 21, versículo 28 nos diz: quando essas coisas começarem a acontecer, olhem para cima e levantem as cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Como cristãos, devemos ser diligentes em estudar a palavra de Deus para que possamos discernir os sinais dos tempos e nos preparar para o que está por vir. Devemos permanecer vigilantes e atentos, submetendo todos os desafios à luz da verdade contida na palavra de Deus.
Lembrem-se, como filhos de Deus, temos um protetor, um refúgio. O Salmo 34, versículo 7 nos assegura que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Em outras palavras, temos proteção angelical quando tememos a Deus e honramos o Senhor. Imagine um anjo acampando ao redor de sua casa ou um anjo caminhando a seu lado como um guardião. Esse é o nível de proteção oferecido. Não se trata de proteção física, com armas ou guarda-costas, mas sim de uma proteção sobrenatural e divina. É uma proteção celestial, pois Deus está conosco. O Senhor é nosso defensor, nosso grande e poderoso escudo. Ele está conosco. E se Ele está conosco, quem poderá estar contra nós? Com Jesus Cristo, não há adversário, homem, demônio ou diabo que possa prevalecer. Portanto, não tenhamos medo, pois estamos protegidos, cobertos e assegurados. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. A sétima trombeta é um evento significativo no livro do Apocalipse e marca o anúncio da consumação do reino de Deus e de seu Cristo, bem como o início de julgamentos e eventos finais que culminarão no retorno de Jesus Cristo. A sétima trombeta é mencionada no livro do Apocalipse, capítulo 11, versículos de 15 a 19. À medida que exploramos esses eventos notáveis e proféticos na Bíblia, fica evidente que a palavra de Deus nos oferece vislumbres poderosos do passado, presente e futuro. Encontramos profecias impressionantes, como o arrebatamento, a batalha do Armagedon e os anjos demoníacos do rio Eufrates, que nos lembram a importância de estarmos preparados espiritualmente. A boa notícia é que, como filhos de Deus, temos a promessa de proteção divina. Os anjos do Senhor acampam ao nosso redor e Ele nos livra de perigos. Independentemente do que o futuro possa trazer, podemos confiar na fidelidade e no poder de Deus para nos guiar e proteger. À medida que encerramos esta jornada, quero incentivá-lo a aprofundar seu relacionamento com Deus, estudar sua palavra e estar atento aos sinais dos tempos. Lembre-se de que, em Cristo, somos mais do que vencedores e nenhum desafio é insuperável. Se você achou este vídeo informativo e inspirador, não se esqueça de deixar um like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal para mais conteúdo edificante. Juntos, continuemos a explorar a verdade e a esperança encontradas na Palavra de Deus. Obrigado por nos acompanhar e que a paz e a graça de Deus esteja com você.